Bom, e agora a gente pode entrar no bloco dos touros e ursos. Bom, vou explicar aqui rapidamente para o nosso convidado, né, e para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela primeira vez como é que funciona. É o nosso momento favorito do programa, em que a gente escolhe os destaques positivos, que são os touros, e os negativos, que são os ursos. E a gente vai começar pelos que, como também é tradição aqui no nosso programa, vamos começar pelos que ficaram devendo um pouco nessa semana e pelo nosso convidado. Vou passar aqui a palavra para o Rogério. Fala aí, Rogério, quem você vai dar o prêmio, né? Não muito honroso de urso da semana. Bom, acho que o meu urso da semana, né, é um urso que escapou na semana anterior e que continua fazendo um pouco de barulho no mercado, né? Foi a questão da MP 1227, né, que o governo tentou criar aí a MP do equilíbrio fiscal, que foi amplamente discutida, teve uma percepção muito negativa dos grandes empresários, né, de algumas frentes de indústria, por exemplo, né, mas também teve uma colisão contrária de amplas frentes parlamentares, né, no Congresso, que foi tratada, inclusive, como a MP do fim do mundo, né? Porque, assim, isso gerou um ruído muito grande, não houve uma prévia articulação do governo com o Congresso antes da edição dessa medida provisória. Ela foi muito mal recebida, porque ela traz aí uma mudança muito radical na maneira como as empresas poderão compensar PIS e COFINS, né? Então, aquela ideia de uma compensação cruzada com outros impostos e contribuições, inclusive previdência, que as empresas podiam se beneficiar desse crédito, né, de PIS e COFINS, isso deixaria de existir. E, obviamente, o ruído foi tão grande para o mercado, né, porque demonstra uma agenda bem articulada do governo no avanço dessas questões arrecadatórias, por exemplo, a necessidade de compensar aí a desoneração da folha de pagamento, que fez com que, inclusive, essa semana o Pacheco devolvesse essa medida provisória, né? Tenho a impressão que em todos os 5 governos Lula, né, os 3 do Lula e os 2 Dilma, talvez seja a primeira MP devolvida, não tenho recordação disso. A medida provisória devolvida realmente é um negócio bem vexatório, né? É um negócio que não vou nem olhar para isso aqui, né? Olha. E no final, porque assim, foi bastante complicado, né, até do ponto de vista do Pacheco, porque ele vinha acenando mais positivamente ao governo, né, uma aproximação, um diálogo mais estreito. Aí o governo, no final das contas, ele disse, não, tá tudo certo, realmente não houve uma articulação, um alinhamento, faz sentido a devolução dessa MP, né, e vamos tentar encontrar aqui alguma outra alternativa. E jogou naturalmente aí algumas opções e a bola para o lado do Congresso nesse momento, né. Enfim, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Gerou ruído exagerado e, inclusive, isso provocou abertura nas curvas de juros, mais depreciação do real, então é o grande urso aí que escapou e aí ele ainda não foi, assim, controlado adequadamente, né? Com certeza. Você, Lari, então acho que a gente está sintonizado nos ursos aqui, pelo que eu já andei vendo aqui no nosso roteiro, na verdade. Sim, estão todos conectados hoje. Meu urso é o presidente Lula. Ele azedou o mercado aí nessa semana, fez o dólar disparar, a bolsa despencar, e foi com poucas palavras. Ele estava em um evento de investimentos. E aí, durante esse evento, ele disse que o governo está arrumando a casa, está colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é tudo que o mercado quer, né? Mas o problema é que o restante da declaração dele deu a entender que essa busca de equilíbrio é mais pelo lado do aumento da arrecadação do que pelo lado do controle de gastos. E essa fala não podia ter acontecido num momento pior, porque, como o Rogério citou, foi um dia depois da devolução da MP do PIS/COFINS. E aí, com todo esse contexto, né, a declaração provocou muito estrago no mercado. Só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa fechou o pregão de quarta-feira no nível mais baixo desse ano e o dólar disparou, bateu aí os 5,40. Então, Lula, meu urso da semana. Não, e para completar aqui a nossa triangulação dos ursos, eu vou dar a minha menção aqui para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
Acredito que tenha sido uma das piores semanas do ministro desde que ele assumiu o cargo. E primeiro, né, começando com um encontro a portas fechadas com alguns banqueiros, alguns representantes do mercado, e parte do que ele falou durante esse encontro acabou vazando, e o que vazou criou aquele telefone sem fio e que as pessoas não entenderam muito bem. Na verdade, até entenderam bem, porque foi mais ou menos o recado que vazou, foi mais ou menos o que o Lula sinalizou nesse evento público, de que o ajuste fiscal virá da receita e não de um eventual corte de gastos. Então, isso já provocou ali um ruído no mercado que levou à alta do dólar, já desde o começo da semana, e queda da Bolsa. E eu vejo o ministro hoje pressionado pelos dois lados. De um lado, o mercado demanda medidas de corte de gastos para alcançar ali as premissas do arcabouço fiscal. E, por outro lado, o presidente Lula não acena nessa direção. Ele também, né? Eu acho que o presidente não diz que é contra um ajuste fiscal, mas ele fala claramente que isso teria que vir de um aumento de receita e não de corte de gastos, né? Então, ele vem se posicionando contra cortes de gastos. E o Haddad fica no meio desse tiroteio, e no momento em que, como a gente colocou aqui, o ajuste pela receita parece que chegou ao limite. Então, a gente teve a questão da MP, dessa devolução da MP, para mim, como um claro exemplo de que a sociedade, por meio do Congresso, não está aceitando mais aumento de receita, né? Medidas de aumento de receita para compensar problemas fiscais.